Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Leitor em Crise. Tu sabe o teu nome? Estamos aí então, que passou fevereiro, que teve menos dias que o normal e eu já estou criando várias desculpas para dizer porque eu li pouco, então eu já vou começar dizendo que foi um mês que teve poucos dias. Beijo de luz, teve carnaval. Também teve um livro. Fevereiro não teve carnaval. Com licença, se eu tivesse começado o carnaval em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, eu queria, não sou obrigado, beijo me ligue. Vamos falar o que a gente leu da meta. Atrasado. Como atrasado? Filha, a gente tá... Não, tá. Mas... Ninguém precisa saber. Precisa sim. Ninguém precisa saber, a gente tá gravando no dia 28 de fevereiro. Que nem a gente gravou do Melhores do Ano. Vamos lá. As pessoas vão ter que pegar uma cadeira e sentar pra mim, né? Porque o Gustavo nem fala. E o meu foi a Longa Viagem ao Pequeno Planeta. Foi A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Beth Chambers, que o Gustavo já leu, e a da menina Darkseid, que faz capas lindas. Que ele faz Cheia parte. das grit. Ele faz parte da série Wayfinders, algo assim. Em algum lugar tem isso. Não aqui, tipo no Reads. Tá. Eu vou deixar aqui embaixo se eu lembrar o nome do negócio. Fiquei com o mouse que tu ficou aqui. E conta a história da nave Andarilha e do pessoal que vive nela, pessoas fofinhas, pessoas loucas, pessoas muito retardadas e várias espécies. Vários aliens. Apesar que pros aliens a gente era os aliens. Tu sempre é alien pra quem não é um alien no caso. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não deu. E é só amorzinho esse livro. Muito legal. Tá, nada? Só isso? Só. Como assim, Monique? Fala dos personagens! Ai, teve partes que eu fiquei constrangida. Não precisa contar dessas partes. Sim, mas enfim, tem partes constrangedoras, tem partes vida loucas e... Tem partes com bastante coisa de física. Bastante. Não sabemos se é verdade, né? Se é só tipo Ubli, Ubli, Bubbly, Bubbly, Timey Wimey. Wibbly wobbly, timey wimey. Eu não sei se é verdade o que tá ali, mas eu achei muito legal que tem a parte lá que eles falam da raça humana que eles simplesmente não consideravam que era uma raça que valia a pena ser chamada de sapiente. Ou salva. Também. E, Tanta merda que foi feita. né, acho muito legal. Um dos personagens mais carismáticos é a própria nave. Né? Já gosto muito dela também. Queremos saber o que vai acontecer porque ele deixa um cliffhanger bem legal para o próximo livro. Sim, porque simplesmente rola as tretas, E é tetas, isso, gente! coisas explodem, nada é respondido. Aí vem o Gaguinho e fala: É isso, pessoal! Isso é tudo bem, pessoal. como que é a música então? Eu não sei. Eu não tento, porque eu não sei. Principalmente dos Simpsons, né? Eu não tento dos Qual Simpsons. que é que tu tenta de que é dos Simpsons? O caminho do Faustão. Tu não consegue imitar. Quantas estrelas tu deu? Muitas, porque é no espaço. Desculpa que tá dançando uma lágrima que deu vergonha. Quantas estrelas? Não sei, Gustavo, depois dessa piada tão ruim, vai aparecer aqui embaixo porque eu também não lembro se eu dei full ou se dei meia. Acho legal o cipate duplo ali, cipate par, um negócio assim. Achei muito legal a concepção deles ali. Assinate par. Whatever. Beck Chambers, vou dizer duas palavras. Parabéns! Parabéns! Algo mais? Só. Então, meu livro foi A Biografia do Hitler, escrita pelo Ian Kershaw. No começo do livro, ele já começa falando que essa aqui é uma versão condensada de uma outra versão que ele lançou, que são 2 livros, que tem praticamente quase 2.000 páginas, porque ele falou que ele condensou esse livro e tirou 600 páginas, eu não lembro. Ele tirou muitas páginas. Os coisinhas verdes aqui é porque tu acabou o laranja. Não tinha mais marcador. Aqui ele vai trazer uma pesquisa muito bem aprofundada e muito bem embasada em documentos, em relatos, em diários de pessoas que conviveram com Hitler e também do que as pessoas têm conhecimento do que é público ali daquela época que o Hitler estava vivo e coordenando a Alemanha. Tem partes que é muito chocante, assim, tem
partes que tu fica bem chocado com o nível de coisas que aconteceram naquela época que promoveram ele a se tornar uma pessoa que existisse. Porque aconteceu tanta coisa que ele não deveria ter existido. Foi tanta merda. Começa a história ele contando que a família dele ali, um monte de irmãos dele acabaram morrendo por causa de várias doenças. Ele quase não sobreviveu também. Nada da vida dele assim foi feita para que ele virasse O que ele virou. Exatamente. Não que ele não tivesse os pensamentos que ele teve pra virar isso aí, mas não era uma pessoa assim muito inteligente. Ele sabia lidar com a situação. Só que ele tinha os conceitos dele e aquilo era verdade pra ele, só que nem sempre aquilo era verdade. Era a concepção dele da verdade, no caso. Ali vai contando, então, desde quando ele nasce até o dia que ele acaba se matando lá no bunker, que é quando ele realmente aceita que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e que não tem mais nada que ele possa fazer. Assim, o Hitler, ele tem um pai que não é muito presente, que queria que ele fosse funcionário público, porque o pai dele foi funcionário público, o pai do Hitler. Então ele queria que ele também fosse, porque é meio que garantido, só que não era o que o Hitler queria. O Hitler queria ser um artista, um pintor, só que ele não era um bom pintor. Ele era bom, mas ele não era excelente. E daí ele acabou não conseguindo isso, ele ficou frustrado e ele não sabia mais o que fazer da vida dele. Aí acontece a Primeira Guerra Mundial e ele acaba descobrindo que ele nasceu porque o exército ali, a guerra, deu um motivo pra ele, deu um caminho pra vida dele, que foi ali lutar. E quando eles perderam a Primeira Guerra Mundial, ele culpou muita gente e ele direcionou o ódio dele pros judeus, que era uma coisa que tinha naquela época. Ele não foi a única pessoa, ele não foi o fundador do movimento antissemita, mas ele teve muito apoio de outras publicações e pessoas que tinham esse mesmo pensamento. É difícil, assim, tu dizer que ele é o único culpado ou que todo mundo que participou ali é culpado, porque é muita coisa, assim, é muito complexo. Eu tinha uma visão bem diferente disso, eu achava que tinha uma pessoa que não é, fulano é o culpado, é o único culpado, e realmente não é. Porque ao mesmo tempo que tinha ele que não gostava de judeus e tal, e tinha os outros oficiais ali que eram contra os judeus, tinha oficial dele ali, pessoas que trabalhavam com ele que não aceitavam o que estava acontecendo ali da parte deles matarem todos os judeus, eliminarem eles da Alemanha, porque eles achavam que eles estavam fazendo a Alemanha se tornar um país pior e roubando empregos, e eles precisavam do espaço vital da Alemanha. Então assim, tem um monte de coisa da cabeça dele que acaba fazendo tudo que aquilo ali acontecer. Assim, tem até umas partes ali que fala que ele sofreu alguns atentados e todos eles ele sobreviveu por pura sorte, assim. Até o autor faz uma brincadeira que diz que é a sorte do diabo. Porque tentaram matar ele algumas vezes, ele conseguiu fugir, teve Operação Valkyria. Exatamente, a Operação Valkyria realmente aconteceu e ele acabou só queimando roupa ali, estourou o tímpano assim, mas não... Saiu ileso, assim, né? Mas isso acabou fazendo com que ele começasse a duvidar dele mesmo e começasse a tomar atitudes com menos sentido, fazendo com que a guerra fosse perdida. Apesar de que quando ele sofre esse segundo atentado, ele já tá praticamente com ela perdida, assim, só que ele não quer aceitar. E a gente vê que no começo da guerra, eles estavam muito bem, assim, no desenvolvimento ali, eles tinham algumas chances de ganhar. Eles perderam basicamente, claro, teve milhões de fatores, mas um dos fatores é que ele acabou cismando em querer atacar a Rússia, sendo que ele atacou no pior momento possível. E ele também... Era engraçado, porque ele gostava do exército, mas ele odiava o exército. Ele gostava da guerra, mas ele não gostava do exército, das forças armadas, e ele ficava questionando muito. Tanto que teve uma época da guerra que ele acabou tomando pra si o controle de tudo. Do exército ali, das forças armadas, do Estado-Maior, e disse, não, eu vou ser o dono disso aqui tudo, eu vou fazer, e eu que sei as coisas, vocês não sabem nada. Ele chegou legitimamente ao poder, ali, a ser o chanceler do Reich. Teve umas manobras políticas ali, mas ele não tomou o poder. Ele realmente chegou ali e depois disso ele transformou aquilo numa ditadura. Que ele tirou direitos, ele tirou a liberdade de expressão, ele fez muita propaganda, assim, ele usava muitas propagandas pra mostrar que os judeus eram o povo que estava cometendo os problemas, então eram eles que eram os culpados. Inicialmente ele não tinha ideia de já matar todo mundo. Ele queria tirar da Alemanha e mandar pra outros estados, mandar pra outros locais, pros Estados Unidos. Eles queriam criar o Estado de Israel. Eles queriam mandar pra Madagascar. Tem um monte de coisa assim que acontece ali. Ele tinha apoio de muita gente, das pessoas que estavam em volta dele, então ele fazia o quê? Ele trazia pra perto dele pessoas que aceitavam o que ele queria dizer,
para ter mais poder para ele se sentir melhor. E quem duvidava dele ou quem não era a favor dele, por mais que trouxesse, digamos, ó, tem aqui escrito tudo que tu falou tá errado, ele não aceitava e acabava exonerando a pessoa, levando ela mais para longe, assim, tirando o poder ou diminuindo o poder dessa pessoa. No começo ali, quando ele ainda não tinha ido pra guerra, ele era até uma pessoa normal. E daí ele começa a virar uma pessoa mais fria, uma pessoa que não tem tanto contato, porque eles falam que ele gostava mais da cachorra dele que das pessoas que estavam em volta dele. Até eles falam da própria Eva Braun, que tratava ela como se ela fosse um objeto, que ela fosse uma posse dele. Que o único momento que ele realmente aceita e casa com ela é no dia que ele se mata. Ele casou um dia antes deles se matarem, porque ele tinha medo de perder a figura do Führer ali, que era... Ele não era uma pessoa, ele era um ídolo. Então, se ele casasse, ele estaria trazendo isso pra perto de uma pessoa que queria se comparar a um deus. É uma biografia muito bem escrita, ela é muito densa, assim, tem momentos assim que é pesado, não pelo que tá acontecendo ali da guerra, assim, mas de tanta informação, assim, tem muita coisa aqui, vê que o autor, ele realmente foi muito a fundo, ele foi atrás de documentos, ele foi atrás de pessoas que conviveram com ele, teve várias chances dele realmente ganhar a guerra, teve momentos das potências tentarem um acordo com eles, eles acabaram não fazendo também, então é uma época que naqueles anos ali, acho que foi de 1933 até 1945, aconteceu muita coisa e grande parte causada por ele, teve muita coisa assim que ele poderia ter feito diferente, que a gente não sabe se não teria acontecido o Holocausto, mas provavelmente sim, mas poderia ter acontecido ou poderia ter encerrado a guerra de um jeito diferente, e era uma coisa que ele não queria, ou ele ganhava ou ele ganhava. Tem uma cena daquele filme lá que ficou bem famosa ali, que ele dá o Rage Quit lá nas últimas horas e realmente ela existiu, tá aqui no livro, que ele surtou ali e foi um momento que ele achou ainda que tinha chance, até os últimos 2 dias antes da morte dele ali, ele achava que ainda tinha uma forma dos alemães virar. E a gente percebeu que, né, não é o que aconteceu. É uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, é uma história que a gente tem que botar na cabeça que isso não pode ser esquecido, ou como ele chegou até o poder, ou como a visão dele, ou a forma como ele retratava as ideias dele, como ele pregava isso pro público e sem ter nenhum oponente. Como isso é preocupante e é perigoso para uma sociedade, porque daí pode ficar só soltando duas verdades e manipulando o povo através de pesquisa, através de propaganda, através de filme e coisas do tipo. Grande parte da população não sabia do Holocausto, até os do próprio círculo do Hitler não sabiam. Sabiam que ele odiava os judeus, mas não sabia que estava... todo mundo, isso. botando no campo, matando todo mundo. Exatamente. Até ele teve épocas que ele mesmo fingia que não existia aquilo. Tem muitos livros, muitas coisas que foram baseadas em 1984, tem uma V de Vingança também, tem a própria O Homem do Castelo Alto, Caso eles tivessem ganho, tem também Lobo por Lobo, que é uma duologia também, que se eles tivessem ganho, Ele Está de Volta, que também é como se ele tivesse voltado no presente aqui, Star Wars, toda a parte do Império é baseado neles, a parte dos Vingadores também, a Hydra. Porque é uma coisa que é fácil tu odiar, não é uma coisa que com o tempo vai passando e não, agora é ok pensar que eles são ok. Obviamente que eu não vou poder falar de tudo que aconteceu nele aqui em 10, 15 minutos de vídeo. Eu não sei se eu faço um vídeo, já que esse foi o único livro que eu li em fevereiro, eu não sei se eu faço um vídeo sozinho, separando, falando sobre ele. Acho que sim. Tem assim... Muita coisa. E é isso. Quantas estrelas? 5 estrelas. Não porque eu gosto dele, né? Não porque eu gosto do Hitler, não porque eu gosto do nazismo, e sim porque é uma história muito bem escrita, muito bem abordada. Recomendo a leitura, sei que é pesado, eu sei que é desgastante, eu li em um mês, foi bem desgastante porque eu não consegui ler nada além disso, mas foi um tapa na cara para muita coisa que a gente percebe que está acontecendo hoje em vários governos. Não vou especificar em qual país, porque a gente sabe quais países que são. Não vão descambar para isso, porque eu penso que o ser humano ele aprendeu a lição, mas a gente vê que às vezes não aprendeu. Tem memória curta. Mas é uma coisa que eu espero que não aconteça novamente. Março, já estou quase terminando a minha meta, que já deu mais que o do Hitler, praticamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que falei bastante, eu vou tentar no outro livro focar em partes mais específicas, não sei como é que eu vou fazer isso, espero que dê certo. E era isso. Vai ler mês que vem? Que já é esse mês, né? Terminei. Já terminou? Quer? Origem. O que tu achou? Tu não falou nada? Não vou falar. Não vai falar? Vai falar só no vídeo, né? E eu já li 2/3 do que eu tinha que ler, que era a trilogia Divergente. Eu estou agora quase na metade de Convergente, querendo pegar o livro, picotar e fazer
fazer foguinho pra fazer churrasco, que acho que nem pra isso vai servir, que vai ficar com gosto de bosta. Romance bosta, que não tinha necessidade, bosta. Era isso. Beijo pra você. Tá bom, tiozinho do café. Por quê? Isso aqui é uma porcaria que não tem merda nenhuma. Desculpe! Desculpa. Desculpa. Um beijo pra você. Se inscreva aqui no canal, nos acompanhe nas redes sociais. Nesse mês de março, no começo de abril, eu vou começar já a ler Graça Infinita, porque não vai ter graça nenhuma eu ler aquilo lá tudo num mês. Era isso, um beijo pra você. Era isso. Manda um beijo pro pessoal também. Bye.